Oi, eu sou a Emily, da 202, e o meu livro é 5 Minutos, de José de Alencar. A história começa a partir do momento em que o narrador ele se atrasa 5 minutos e perde seu ônibus. Ao ter que tomar outro ônibus, ele acaba encontrando uma moça que estava com o rosto coberto, e ao decorrer do caminho eles acabam se encostando no outro, e ela acaba tendo uma tensão no local. Sem perceber, a moça sai. Antes de sair, ela deixa um recado pra ele, que não é pra ele esquecer dela. Daí, então, ele começa a procurar ela. A partir dali, 15 dias depois, ele vai procurando, não encontra, até que ele decidiu ir em uma festa pra ver se encontrava a moça lá. Chegando no local lá da festa, ele ficou desesperado porque não encontrava, e ao longe ele escutou uma voz parecida com aquela do ônibus. E então, chegando mais perto, era uma senhora, e aí ele descobriu que a senhora tinha uma filha, que ele deduziu que fosse a moça do ônibus. Daí, então, ele tentou se aproximar delas, mas ele foi devagar demais, né? E acabou que perdeu-as de vista. No outro dia, então, ele decidiu ir em outro lugar para ver se encontrava ela, e achou a senhora e a moça também. Mas, novamente, ela estava com o rosto coberto, ele não pôde ver ela, mas eles tiveram uma breve conversa, então ele insinuou que ela só estava brincando com ele e tudo mais, e ela ficou triste e saiu do local chorando. Daí ele foi para casa, meio triste, e recebeu uma carta que estava com o cheiro da moça, então ele deduziu que foi ela que entregou a carta. Na carta dizia que eles não podiam ficar juntos porque ela tinha um problema. Daí então ele ficou decepcionado e foi viajar para espairecer a cabeça. Chegando da viagem, ele recebeu outra carta da moça dizendo que ela não estava magoada com ele, que ela entendia ele. Daí então ele decidiu ir atrás dela, e daí ele foi para outra cidade, foi atrás dela, enquanto procurar ela. Então ele se hospedou numa pousada e depois ele conseguiu encontrar a moça, conversaram, ele pôde ver o rosto dela, ele ficou espantado com a beleza dela, porque ele não imaginava que ela seria tão bela assim. Daí então ele foi pra pousada de novo, ele retornou pra pousada e recebeu uma caixa que tinha duas cartas da moça. Daí naquela carta dizia que a moça conhecia ele mais tempo, só que ela não tinha coragem de conversar com ele, porque ele parecia um homem ocupado. Então ela só observava ele de longe e tudo mais. Na carta também dizia que ela tinha uma doença incurável e que por isso que ela não podia ficar com ele porque não queria fazer ele sofrer. E também ela dizia na carta que ia viajar para a Europa para ver se dava uma melhorada e tudo mais. E perguntou para ele. Na verdade, deu duas opções para ele, dizendo que se ele quisesse ficar esses últimos dias da vida dela perto dela, para ficarem juntos enquanto ela tinha tempo de vida, ou que era para ele esquecer ela e não sofrer por ela, esquecer que ela existia, procurar outra dama para quem ele pudesse ficar. Mas ele não pensou duas vezes e foi atrás dela, passou vários perrengues, então, e não chegando no local para encontrar ela, o navio dela já tinha partido, ele teve que esperar um mês para ir encontrar ela novamente. E quando ele encontrou ela estava fraca, pálida, decaída. Foi aí que ela ficou feliz em vê-lo, eles ficaram felizes em ver um outro, depois de um mês sem se ver. E eles deram o primeiro beijo, e foi aí nesse primeiro beijo que ela se curou. Então eles se casaram, viajaram pela Europa toda, pelo mundo todo. Ela foi ao médico e o médico falou que por conta das viagens ela tinha se curado. E foi por isso que ela já tinha melhorado, eles ficaram juntos, se casaram e tudo mais. É uma história bem clichê, na verdade. Então, os três personagens centrais da obra é o narrador, que ele conta a história em primeira pessoa, ele não é citado o nome dele na história, e tudo gira em torno do amor que ele sente por ela, pela moça que revelou o nome na carta, que é a Carlota, e a sede que ele sentia em vê-la e estar ao lado dela. A Carlota, que é antagonista no começo, porque ela mesma impede o personagem de ficar junto, que ela não queria que eles ficassem junto, porque ela não queria fazer ele sofrer. E ela pensava que ela tinha uma doença terminal, né? Que uma doença incurável. Mas depois ela se rende ao amor dela por ele, esse conjunto e tudo mais. Também tem a prima que ele direciona a carta, né? Que é quem é a história endereçada, que é a prima dele, que ele conta a história, né? São os três personagens principais. O autor, José de Alencar, ele era do Ceará.
que escreveu o livro. Ele nasceu dia 1º de maio de 1829, é considerado um dos maiores expoentes do romantismo no Brasil. Atuou como jornalista, crítico, advogado, dramaturgo e político. Além disso, foi patrono da cadeira 23 da Academia de Letras da ABL. Na primeira geração romântica com teor nacionalista e indianista, Alencar exaltou diversos aspectos nacionais e a figura do índio como herói brasileiro. E as suas obras são 5 Minutos, A Viuvinha, O Guarani, Lucila, Diva, Iracema, O Gaúcho, O Tronco do Impé, Sonhos d'Ouro, Alfarrábios, o Birajara, o Sertanejo, Senhora Encarnação. Ele morreu de tuberculose. O livro é um exímio exemplar do período romântico brasileiro, de estilo arrebatado e hiperbólico. Não tenho muitas críticas negativas dessa obra, porque eu achei interessante. Só me senti meio intrusa quando eu li a carta que era direcionada à prima dele, né? Mas tirando isso, a história é muito boa. Eu gostei bastante, eu gostaria de ler mais histórias dele, vou pesquisar e vou ler bastante. Não tenho muitas críticas negativas, eu gostei bastante do jeito. Eu acho que todas as garotas gostariam de passar por um romance assim. É interessante porque ele não desistiu do amor. É muito legal, foi bem emocionante ler. Li 2 vezes e é muito legal e eu gostei bastante pra caramba. É isso.